Está escrito em Salmos 139, versículos de 1 a 12, o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim me fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois as trevas e a luz são a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, no Salmo 139, Davi levanta uma questão muito intrigante. Ele pergunta: para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Então ele começa a especular o que encontraria se fosse aos cantos mais remotos do universo. Nos versículos 8 a 10, ele diz: se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha casa, Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Meu irmão, isto me faz lembrar uma história, uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás. Conta o relato de um homem que estava andando no mercado de uma determinada cidade e encontrou-se face a face com a morte. O homem percebeu uma expressão de surpresa na fisionomia da morte e ele ficou aterrorizado, fitando o rosto da morte, sabendo que viera buscá-lo. Então começou a correr e foi procurar um amigo sábio para se aconselhar. E ele disse para o amigo: acabei de ver no mercado a morte e ela olhou diretamente para mim. O que devo fazer? E o sábio disse: o que você deve fazer é fugir para outra cidade. Vá até outra cidade e livre-se da morte. Então o homem montou em seu cavalo e foi para uma cidade bem distante, em tempo recorde, e fugiu da morte. Quando chegou, enxugou a testa e parabenizou-se por ter escapado da morte. Mas exatamente nesse momento, a morte apareceu e tocou-lhe no ombro. Desculpe, mas vim buscá-lo, disse a morte. E o homem olhou para ela e disse: como pode? Eu acho que lhe vi em outra cidade ontem. E a morte fitou e disse: exatamente, por isso fiquei tão surpresa quando vi, porque eu tinha planejado um encontro com você aqui hoje. É exatamente assim quando nós tentamos fugir de Deus, meus irmãos. Quando nós fugimos de Deus e chegamos ao lugar para onde corremos, damos de cara com Ele. Não há lugar para fugir, nenhum lugar para se esconder da presença de Deus. Davi diz, dos versículos 11 e 12 de Salmos 139, onde quer que eu vá, encontro você. Mas são boas novas para o salmista, porque ele prossegue dizendo: se eu disser, de certo as trevas me encobrirão, e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja,
Davi estava dizendo que fosse aonde fosse, sabia que encontraria a mão confortadora e consoladora da presença de Deus. A coisa boa a respeito de Deus é que Ele é tão grande que você não pode ultrapassá-lo, mas Ele também é tão íntimo que você não pode afastar-se dele. Isso significa que Deus está perto de você hoje, agora, nesse momento. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está bem do seu lado. E sendo onisciente, Ele sabe o que está acontecendo. Ele não é um Deus que nada faz. Deus está intimamente envolvido e sempre presente em sua vida, meu irmão. E, portanto, está consciente de tudo que você está passando. Como diz a palavra de Deus em Atos 17, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Da mesma forma que o ar nos cerca, nós estamos cercados por Deus. Mesmo sem vê-lo, a exemplo do ar, nós sentimos os seus efeitos ao nosso redor. Um homem da Bíblia tentou fugir de Deus. O nome dele é Jonas. Jonas era um profeta, um homem cuja tarefa era levar a verdade de Deus ao povo que precisava ouvi-la. Mas quando Deus lhe disse para ir aos ninivitas, os cruéis inimigos de Israel, o profeta Jonas recusou-se a ir. Meu propósito aqui, meus irmãos, não é recontar toda a história de Jonas, mas destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, Jonas 1, capítulo 1, versículo 3, é um versículo clássico, onde Deus ordena que Jonas fosse e ele disse não. Deus determina que Jonas vá à capital à cidade de Nínive para pregar arrependimento para o povo daquela cidade. E Jonas simplesmente diz não. Olha o que diz Jonas 1,3. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou naquele navio a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Observe, meu irmão, minha irmã, que Jonas pagou a sua passagem, porque estava tentando fugir da presença de Deus. Olha, sempre que nós corremos com Deus, o Senhor paga a nossa passagem. Mas quando nós resolvemos ou tentamos fugir da presença de Deus, sempre somos nós que pagamos a passagem. Jonas pensava que tinha fugido de Deus, mas esqueceu-se de uma coisa: não podemos fugir de Deus sem passar através dele. Nem podemos contorná-lo sem nos deparar com Deus. Jonas entrou no navio, mas Deus assumiu o controle, ordenando ao mar que jogasse Jonas para fora. Aconteceu que uma tempestade violenta levantou-se no mar. As ondas se elevaram e apontaram com um dedo para Jonas. Jonas foi 2.000 milhas para Tarsis, quando deveria ter ido apenas 500 até Nínive. Meus queridos irmãos, quando nós fugimos de Deus, a viagem sempre é mais longa, mais enfadonha, mais dura do que seria se ficássemos com Ele. Sempre que se foge de Deus, acaba-se grandemente transtornado. Mas quando nós decidimos correr para Deus, sabendo que Ele está intimamente envolvido conosco, podemos ir para onde quisermos, sem termos problemas. É simples assim. Mas isso foi apenas o começo. Depois que os marinheiros jogaram Jonas fora do barco, Deus lhes enviou um mensageiro, um peixe para tirá-lo da água. Deus trouxe Jonas de volta e finalmente o levou à cidade de Nínive. O povo se arrependeu com a pregação de Jonas, mas Jonas não ficou satisfeito com isso e novamente partiu, indo para o leste da cidade para resmungar, para murmurar contra Deus por ter poupado os inimigos de Israel.
Encontramos isso em Jonas capítulo 4, a partir do versículo 5. Jonas não fugiu de Deus da mesma forma como no capítulo 1, mas Deus ainda assim precisou ir atrás de Jonas. Agora, que método Deus utilizou desta vez? Nenhum peixe ou mensageiro desta vez, mas uma planta, um verme e um vento calmoso oriental. Isso está em Jonas 4, versículo 8. Tudo está sob o seu comando e Deus pode dizer às ondas ou ao vento o que fazer com você quando for para um lugar onde pensa que estará longe da sua presença. Deus sabe para onde deseja nos levar e como fará isso. Deus quer que compreendamos que Ele está intimamente ligado a nós. Ter um Deus que está em todo lugar e associado a tudo significa que nada existe que não possamos lhe apresentar. Deus está plenamente consciente de tudo, porque está intimamente associado a tudo. Tudo depende dele, tudo emana dele. Ele pode identificar os ferimentos, as lutas e as dores pelas quais nós passamos. Ele pode se identificar com nossas dificuldades, porque está intimamente associado a cada um de nós. Meus queridos irmãos, é dessa forma que nós iremos nos aproximar de uma forma mais correta, de uma forma mais sensata, de uma forma mais coerente do Deus que tudo pode e que tudo vê. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.